Bom dia, alunos do SEG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para os alunos do 7º ano. O assunto que nós iremos tratar é interpretação de texto, ok? Então, corre lá e pegue seu livro didático. Você vai abri-lo na página 80 e nós iremos até a página 81. Então, gente, nós vamos continuar com aquele último texto que nós lemos nessa mesma semana, que foi uma carta de Ana e Pedro. Vocês lembram disso? Então, nós vimos o gênero carta, só que o que nós iremos fazer agora é uma interpretação de texto e nós iremos falar de gramática. Então, ele vai utilizar alguns trechos do texto da carta para poder a gente interpretar e estudar gramática com isso, certo? Então, a primeira questão, ela já vai logo mostrando para vocês o que seria uma polissemia. Vai pedir para vocês uma informação, e essa informação vocês vão entender melhor com essa explicação que eu vou dar para vocês aqui. Então, polissemia. Você sabe o que é polissemia? Chamamos de polissemia a propriedade de uma palavra ou expressão que apresenta vários sentidos, além de seu sentido original. As palavras polissêmicas guardam uma relação de sentido entre si. Então, gente, o que seria polissemia? É uma palavra que vai ter significados diferentes. Então, eu vou dar para vocês o exemplo aqui da palavra manga. Olha só, a palavra manga ela pode ser um vestuário, onde se enfia o braço. Você lembra a manga da camisa, da manga da roupa? Qualquer peça que formato em tubo que reveste ou protege uma outra peça. Então, olha só. Ou o fruto da mangueira. Você tem aqui 3 significados. 3 significados para uma mesma palavra, que é a palavra manga. Nós temos também a palavra canela, por exemplo, que ela pode ser aquele alimento, aquele tempero, eu não sei como pode falar, que você joga no mingau, e pode ser também o quê? Uma parte da perna, a canela, não é isso? Então, isso seria polissemia, quando você tem uma palavra, mas ela tem significados diferentes, certo, gente? Então, você vai logo pegando o seu livro e você vai abrindo na página 80. Na página 80, a gente vai ver o que seria aqui, olha, uma polissemia. Identifique o significado da palavra cara. Em cada uma das seguintes passagens, olha, a palavra é cara, mas ela vai ter significados diferentes em cada uma das 3 questões. Então, bora ver a primeira. Falei com o médico que precisava escrever uma carta. Ele me olhou com uma cara de médico. Com cara de médico. Gente, que cara é essa? A ideia de cara aqui é a expressão. Ele me olhou com uma expressão de médico. Então, na número 1 aí, cara significa o quê? Expressão. Te imagino um cara bem brasileiro, um pouco de tudo misturado. O que seria a cara aqui, gente? A ideia de sujeito, não é? De um indivíduo, um sujeito. E no terceiro, outra coisa, você disse que me mata se eu não for de mentira. Perdeu seu tempo, cara. E agora, cara significa o quê, gente? Aqui, cara de amigo, de colega. Certo? Então, você viu, olha, a mesma palavra com 3 significados diferentes, dependendo do contexto. Um que significa expressão, o outro que significa um sujeito, o outro que significa amigo, certo? Vamos, então, para a segunda questão. Agora, leia mais um trecho da carta de Ana. Ele quis saber, carta de quem? Igual sua irmã. De um amigo, falei. Amigo, hein? Ele falou. Aquele bobão pensa que nós 2 somos namorados. Então, você leu aí a segunda questão e nós vamos logo vendo o que está se pedindo para isso. Você já leu o trecho. Explica o emprego das aspas nesse trecho. Olha só, ele está perguntando por que tem aspas no trecho. Se você for olhar o trecho, ela está falando, ele quis saber de quem é a carta. Por que tem aí, gente, uma aspas? As aspas foram usadas para indicar que essas palavras foram faladas por quem, gente? Por outra pessoa, ou seja, pelo irmão dela. Ok? Vamos ver a outra pergunta. B. Reescreva o trecho sem empregar as aspas, mas obedecendo a intencionalidade da produtora do texto. Faça as adaptações necessárias. Então, aí você vai encontrar... Você está pedindo para você colocar
como se não fosse ela falando, como se fosse um narrador olhando e colocando a fala no discurso direto. Então, como ficaria, gente? Você teria que reescrever aí, olha. Ele quis saber. Aí, olha só, travessão. Carta de quem? Ponto de interrogação. Igual sua irmã. De um amigo, falei, olha, novamente você vai colocar o travessão. Então, toda vez que o personagem falar, você coloca o travessão, diz quem falou, e é assim que você vai fazer. Você vai tirar da forma que está escrito, escrever ela num discurso direto. Aí você vai relembrar do assunto, discurso direto e discurso indireto. Vocês lembram? No discurso direto é o próprio personagem falando, no discurso indireto tem um narrador que está falando. É isso que você vai fazer na B, colocar um discurso direto. Com que finalidade as aspas foram empregadas no trecho? Ó, novamente aspas. Além disso, eu não posso me esquecer de que você é mineiro e desconfiado. Está perguntando para você por quê. Aí, você está usando aspas. Novamente, você vai dizer que as aspas foram usadas para indicar o quê? Que foram as palavras do próprio Pedro falando. Ou seja, não é uma fala dele, não é uma fala dela. Então, toda vez que você falar algo que outra pessoa disse, você coloca entre aspas, tá? Que também é aquela mesma ideia, que pode servir como um discurso direto, lembra? O discurso direto, ele pode estar antecipado, pode estar junto do travessão, ou ele pode estar entre aspas. Quarta questão. Como você entende a palavra aqui, que aparece no trecho a seguir? Registre suas explicações no caderno. Eu não queria demorar tanto tempo. No princípio foi descuido. Não descaso, que é outra coisa. Depois foi o gesso do meu braço. Ah, se você morasse aqui em São Paulo e assistir seu nome e assinar seu nome no gesso do meu braço. Então, o que a palavra aqui quer dizer? Só para você explicar, gente. O aqui indica o quê? O lugar onde ela mora. Aqui indica São Paulo. É um advérbio de lugar que indica o lugar onde ela está, que é São Paulo. Certo? Você vai escrever isso. Escreva no caderno os trechos a seguir. Comece assim. Em sua carta, Ana afirmou que... Então, ele quer que você tire do discurso direto e coloque no discurso indireto. Eu não queria que demorasse. Aí você vai dizer, ela não queria que demorasse. Então, você vai tirar, novamente, temos que lembrar do assunto discurso direto e indireto. Depois foi o gesto do meu braço. Como é que você vai colocar? Que depois foi o gesto do seu braço. Olha só, você vai tirar o da primeira pessoa e vai colocar agora no discurso indireto, né? Colocar tudo para o indireto, tá tudo em primeira pessoa. Se você morasse em São Paulo, ia assinar o seu nome no meu gesto. Então, como é que você vai colocar aí, tirando o discurso direto? Se ele morasse em São Paulo, ia assinar seu nome, o nome dele no gesso do braço dela. Então, olha, é indireto. Agora é o narrador que está falando. Se ele morasse em São Paulo, ele iria assinar o seu gesso no braço dela. Últimas questões, gente. Vamos lá, para a gente terminar. Oitava. Sexta. Releia suas respostas à atividade anterior e responda. Que modificações precisaram ser feitas no texto do item A, B e C? Gente, você vai ter que lembrar que você mudou a pessoa. O que mais você mudou além e os verbos? Você mudou os verbos, foi necessário modificar os tempos verbais dos verbos, bem como as marcas de tempo e o espaço. Ao invés de falar aqui, você vai falar com ela, né? Você vai mudar o quê? O momento da enunciação, o momento da fala também. Você vai mudar a fala e vai mudar o tempo verbal. B. Agora compare sua reescrita com a dos colegas. Essa não dá para fazer, né, gente? As modificações que vocês fez foram semelhantes. A única coisa que vocês teriam que escrever aí é que, se vocês fossem olhar, realmente seria muito semelhante as respostas de vocês, tá? C. Procure explicar por que isso. Aí também seria uma resposta pessoal. Seriam parecidas porque todos teriam que mudar o tempo junto, todos teriam que mudar a pessoa que está falando, enfim. Sétimo. No trecho reproduzido abaixo, há duas frases. Identifique-as e reescreva no caderno. Olha só, gente, ele quer mostrar para vocês que existem duas frases e quer que você escreva no caderno. Então, vamos lá. Primeira, eu disse que você queria que ele ajuntasse aquelas páginas espalhadas. Ponto. Só isso. Cadê as frases? Então, onde tem ponto, acaba uma frase, e onde começa com letra maiúscula, começa a outra. Então, você tem duas.
Uma que começa em eu e vai até espalhadas, e uma que começa em só e termina em isso, certo? Se reescrevesse o trecho reproduzido na questão anterior, invertendo a ordem das duas frases, que modificações seriam necessárias fazer por aqui? Então, gente, ao invés de você colocasse só isso, eu disse que como ficaria? Teria que ter uma mudança aí. Qual seria, gente? Ao invés de isso, você teria que usar o quê? O isto. Por quê, gente? O isso você usa quando você já falou o que é, quando você já falou o que seria esse isso anteriormente. Agora, quando você ainda vai dizer o que é esse isso, você não usa o isso, você usa o isto. Então, o isso é para retomar o que você já disse e o isto é para falar de uma coisa que você ainda não falou. Então, a modificação que você faria, você escreveria a frase de novo e colocaria só isto. Ponto. Eu disse que queria que ele, entenderam? E explicaria que o isso, ele anuncia o que será dito, o isto anuncia o que será dito e o isso retoma o que já foi falado anteriormente, entendeu, gente? Então, vocês têm que lembrar do isso e do isto, tá? Então, seria essa a 7ª questão. Então, gente, é isso. Muito obrigada por assistir a aula. Fiquem em casa, lavem as mãos, evitem sair, evitem aglomerações, usem máscaras e se cuidem, gente. Até mais. Espero que vocês tenham entendido e façam essas questões no caderno de vocês. Coloquem as respostas no caderno de vocês, ok? Tchau!